A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Ana. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre acessibilidade e para pais, professores e todos aqueles, né, que gostam desse tema, que têm percebido a necessidade de ter, né, a estrutura de acessibilidade nas igrejas. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda aula do mês de março, cujo tema é Obedecendo à Voz do Espírito Santo. Para tanto, nós vamos conversar um pouquinho sobre dinâmicas didáticas a serem utilizadas nas aulas. Nós temos vários tipos de adaptações, né, vários níveis de suporte, de flexibilização dessas aulas e vários tipos de deficiência. Então, é muito importante a gente conhecer o seu aluno, o meu aluno, né? Nós temos que conhecer os alunos e entender qual é a adaptação que vai se encaixar melhor para o perfil dele, para que aí a gente consiga elaborar didáticas que sejam efetivas para esse tipo de aluno. Então, nós temos as aulas adaptadas no site, lá no site da igreja, nós conseguimos entrar e acessar as aulas adaptadas e eu posso imprimir as adaptações. Tem uma equipe que faz, que vocês podem ver que tiram, né, os estímulos e dão uma boa enxugada aqui nos slides, ou eu posso tentar fazer didáticas que a gente pode utilizar de maneira mais efetiva nas aulas. Então hoje eu tentei utilizar uma didática que é fácil de fazer. Então, se vocês observarem aqui, eu construí meu pictograma. Pictograma é muito utilizado para autista, porque eles são literais. Então, às vezes a gente utiliza só o coração e o autista não entende que aquele coração era uma pessoa e o nome daquela pessoa. Quando nós utilizamos o pictograma, eles batem o olho e já entendem que é um personagem, que é uma pessoa. Então, aqui, ó, eu fiz um pictograma de palito de picolé. Coloquei, esse aqui eu pintei com canetinha, porque nós sabemos que às vezes as irmãs não têm ou o papel ou a impressão. Então eu peguei o palito de picolé, pintei o corpo dele com canetinha preta e aqui eu fiz um círculo para a cabecinha. Aqui eu já fiz Ananias, eu encapei o palito de picolé. Então fica aí de acordo com o recurso que a gente tem em casa. Então toda a história de Paulo eu vou tratar com o pictograma, com as imagens da adaptação que estão no site. E eu coloquei aqui, vou utilizar uma lanterna também, né, que como a história de Paulo fala, né, de Saulo da luz, que ele viu no caminho de Damasco, e era Jesus falando com ele. Então eu fiz um coração e quando ele vai falar, né, com Saulo, eu acendo a luz, então a luz reflete diretamente em Saulo, que é exatamente o que aconteceu lá no caminho de Damasco. Então, a didática ela é importante para a gente saber o que a gente quer frisar na aula. Por exemplo, essa aula ela tem 2 pontos focais. O primeiro ponto focal era que Saulo era um perseguidor da igreja, né? A gente pode ver que aqui o coração dele ainda está vazio, ele está com as cartas para Damasco, a fim de chegar em Damasco e prender, né, homens e mulheres que falassem do Senhor. Qual é o primeiro ponto focal dessa aula? Que quando Saulo ele teve um encontro real com Jesus, aquilo transformou a vida dele. Então, ele de perseguidor passou a perseguido. Então, um ponto focal dessa aula é a transformação na vida de Saulo, né? Então, o que aconteceu aqui? A partir do momento que ele ouviu o Senhor, ele passou a ser dirigido pela voz do Espírito Santo. Ele passou a ser guiado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando ele ouviu a voz, ele caiu por terra. Quem é Senhor? Aí o Senhor orienta ele, vá até a rua direita, né? Então, ele passou desde o primeiro momento a ser guiado pelo Espírito Santo. É um ponto focal. Qual é o outro ponto focal? Ananias. Ananias temeu, né, quando o Senhor falou para ele ir ao encontro de Saulo, porque Saulo prendia, consentia com a morte dos cristãos. Mas em determinado momento, o Senhor fala que ele era um vaso escolhido. Então,
Ananias, ele obedeceu o Senhor mesmo sabendo de todo o histórico, né, na vida de Saulo. Então ele foi guiado pelo Espírito Santo ao encontro de Saulo para ali cumprir aquilo que o Senhor tinha falado com ele. Então, ponto focal da aula: ser guiado pelo Espírito Santo, obedecer a voz do Espírito Santo, que é o que tem aqui no primeiro slide, e ver a transformação de uma pessoa que tem um encontro com Jesus revelado. Então, toda a didática dessa aula vai ser nesses dois pontos focais, que é o que eu quero que a criança leve para casa. Crianças que têm dificuldade de atenção, elas não vão conseguir ficar muito tempo ouvindo histórias. A gente tem que trazer instrumentos para que, de fato, né, isso chame a atenção delas de alguma forma. Na aula adaptada, nós utilizamos ali como a voz do Espírito Santo representada pela candeia e pela botija de azeite. Eu tenho aqui, esses foram impressos em impressora 3D, mas tem aí na internet também, que caso alguém tenha interesse, são recursos que também nós podemos usar em diversas aulas. Isso tudo que nós estamos falando é no caso de uma aula de acessibilidade ou uma classe que tenha um aluno de acessibilidade que fique com a classe. Supondo que é um aluno, né, que fica junto com os demais da sala, é necessária uma professora de apoio. Então, a professora que dará a aula, ela vai ter o recurso dela, ela vai ministrar a aula e a professora apoio vai apenas reforçar. Então, ela está lá falando, porque Saulo estava no caminho para Damasco, aí a professora está só chamando a atenção da criança para a aula. Ó, criança dispersou um pouquinho a atenção, traz para a aula. Então, a professora de apoio, ela não interrompe a professora principal, ela não se pronuncia na aula, ela simplesmente ajuda o aluno que está lá fazendo parte da acessibilidade, reforçando os itens da aula. Agora eu vou então falar de algumas partes. Então, crianças, hoje nós vamos falar sobre a vida de Saulo. Saulo era um perseguidor e ele tinha pedido cartas para ir para Damasco. Então, ele queria ir para Damasco para perseguir os servos do Senhor. Ele queria prender, né? Ele queria levar para a prisão. As irmãs podem mostrar aqui também, ó. Ele queria prender homens e mulheres que serviam ao Senhor Jesus. O que ele não sabia é que no caminho ele ia ter um encontro, ele ia ter um grande encontro com o Senhor. E quando ele estava indo para Damasco, ele viu uma grande luz. Quando a luz, ele teve esse encontro com a luz, ele caiu por terra. E a palavra fala que ele ficou cego. Ó, ele ficou cego. E ele precisou que levassem ele, conduzissem ele com as mãos. De tão cego que ele ficou, ele não enxergava mais nada. E aí ele pergunta: quem é, Senhor? E aí o Senhor fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E diz para ele onde ele deve ir e aguardar que ali o Senhor ia falar com ele. Então aqui, ó, Saulo, ele foi guiado pelas mãos porque ele estava cego depois de ter um encontro com essa luz, que era o Senhor Jesus. E aí, crianças, quando ele foi lá em Damasco, obedeceu a voz do Senhor, entrou lá na rua direita, o Senhor falou com Ananias. Ananias era um servo do Senhor, olha o coração, ele era um servo do Senhor, ele já tinha aceitado Jesus, ele falava do Senhor Jesus e o Senhor falou com ele através de um dom espiritual. O Senhor visitou ele, o Senhor deu uma visão que era para ele ir lá encontrar Saulo e orar por Saulo. E aí, Ananias teve medo. Como, Senhor? Como que eu vou falar com Saulo? Saulo, aquele que faz mal aos servos do Senhor, aquele que prende os servos, aquele que consentiu com a morte de alguns. Como que eu vou fazer isso? Aí o Senhor falou assim, ó, Ananias, ele é para mim um vaso escolhido. Pronto. Ananias obedeceu à voz do Espírito Santo. Se o Senhor falou para eu ir, eu vou. Ele foi e chegando lá, ele orou
por Saulo, e o que aconteceu foi que o Senhor transformou a vida de Saulo. Então, olha só, o coração dele agora é cheio do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu depois disso? Ele não foi para casa, ele estava 3 dias sem comer nem beber porque estava cego. Mas depois que Ananias orou por ele, ele saiu dali e foi direto falar do Senhor Jesus. Ele se juntou àqueles que já serviam o Senhor lá na cidade de Damasco e ele foi junto com eles servir ao Senhor. Então, obedecer à voz do Espírito Santo é tudo que nós precisamos, é tudo que nós queremos. Essa luz aqui, ó, um dia brilhou sobre as nossas vidas e nunca mais parou de brilhar. E é através dela que nós obedecemos ao Senhor, é através do Espírito Santo. E aí, irmãs, tem também recursos que as irmãs disponibilizam na internet semanalmente. Essa semana eu utilizei esse recurso na sala que eu dei aula, porque como eu tinha feito aqui, né, o pictograma, eu andei com o pictograma. Então aqui, ó, Ananias, ele estava em casa, né, quando ele teve a visão. E aí ele foi ao encontro de Saulo. Então isso também ajuda as crianças a entenderem, né, o que a gente está falando. E aqui, ó, aqui somos nós, né? Ó, você, vamos colocar aqui no lugar de Paulo, aqui, ó. Você também ouve a voz do Espírito Santo, então nós vamos à IBD, nós louvamos ao Senhor, nós cantamos louvores, nós oramos, e isso tudo é obedecer à voz do Espírito Santo. Então, irmãs, é mais uma possibilidade das irmãs trabalharem. São recursos fáceis e que podem ser reaproveitados em várias aulas, porque nós utilizamos pictogramas semanalmente e é mais uma possibilidade. Eu coloquei aqui, como eu já tinha dito até em outra aula, numa base de acrílico que é utilizado normalmente para colocar preço em gôndola. Então, eu colei aqui e fica como uma base para que o personagem fique em pé. Por mais recursos que nós possamos ter, sempre o maior recurso vai ser o Espírito Santo. A oração das irmãs, pedir, né, para que o Senhor nos direcione como ministrar as aulas, prestar atenção no que os nossos alunos que mais chama a atenção deles, o que eles mais utilizam, isso tudo faz com que a aula seja mais efetiva. Então aqui é uma sugestão, mas as irmãs não deixem de orar e buscar o Senhor para que Ele revele. Né? Nós temos uma experiência de uma criança que a gente ia ter crescendo no Manaim, e na aula nós não sabíamos como preparar a didática e o Senhor mostrou para utilizar um pincel. E aquilo fez todo o diferencial na aula para a criança. Então o Senhor, Ele é maravilhoso até para nos revelar como utilizar esses recursos. Amém? Desejo a todos a paz do Senhor Jesus. Muito obrigada.